Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a tia Valéria e hoje a gente vai para mais um domingo de estudo e a tia Vanessa vem aí para contar para a gente o que vem por aí. Beijo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Vanessa. E hoje, no nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Então, vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai conhecê-los mais aprofundadamente. E aí, tio André, fala aí um pouquinho para nós. Bom dia, família. Nesse nosso segundo encontro, nós preparamos um assunto bem interessante, mas um conteúdo mais leve para a gente aprender junto. Então, vamos ver o que tem pela frente? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste. Nesse primeiro momento, vamos juntar os papais, mamães e crianças e vamos fazer uma prece inicial para a gente começar a nossa atividade, tá bom? Então, Pai querido e amigo, que nós possamos começar essa nossa atividade para aprender um pouco mais a respeito de Jesus, para melhorarmos a cada dia, para botarmos em prática os nossos aprendizados e que nós possamos tirar bom proveito de tudo isso. Que assim seja. Agora, com tudo pronto, nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Princípios deriva da palavra príncipe, que é aquele filho de rei ou de rainha. Tá errado? Não é não? Tá bom. Princípios vem do latim principium, que significa origem, início, e eles podem estar associados a regras principais que norteiam um estudo. Então, os princípios da doutrina espírita são regras principais a respeito do espiritismo. Eu vou começar falando sobre dois deles. O primeiro é a existência de Deus. Assim como em várias outras religiões, uma das bases do espiritismo é nada mais do que a crença em Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá, tio André, mas de onde que vem essa crença? Tudo isso vem da ideia de que não há efeito sem causa. Não há consequência sem uma causa. Ou seja, nada pode ser criado do nada. Imagine um papel em branco. Se você não desenha, se você não escreve, ele vai continuar em branco. Da mesma forma, é tudo aquilo que nós conhecemos. A Terra, o universo. Então, se a humanidade não criou tudo isso, quem criou? Toda essa ordem que nós conhecemos, o fato da Terra girar ao redor do Sol e de nós termos na Terra todas essas condições perfeitas para existirmos, toda essa ordem nós chamamos de Deus. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Existe no homem algo que vai além do corpo físico, que nos dá a inteligência, o senso moral e a capacidade de pensar. E ele se chama espírito ou alma. O espírito resiste à morte do corpo físico, então. É como em um jogo. Você cria o seu personagem, você pede que ele pule, que ele corra, que ele faça várias coisas. Mas ao desligar o jogo, ou a deletar o seu personagem, ele é como em um jogo. Você vai criar seu personagem, por exemplo, você pede que você manda que ele pule, que ele corra, que ele faça várias coisas. Mas ao final do jogo, quando você desliga ou quando você apaga o seu personagem, você, a sua inteligência, a sua personalidade mantém. Então é a mesma coisa da alma ou do espírito para o corpo. Quando nós morremos, o nosso corpo ele fica, mas o espírito, a nossa inteligência, a nossa personalidade permanece. Logo, nosso espírito ele é imortal. E agora a tia Vanessa ela vai explicar um pouco mais dos outros princípios para a gente. Vai lá, tia Vanessa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, o tio André já trouxe aí para nós o primeiro e o segundo princípio. E eu, tia Vanessa, vou trazer para vocês o terceiro e o quarto princípio. O terceiro princípio chama-se reencarnação. E nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, pelo Livro dos Espíritos. Na pergunta 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação.
Então, ele está falando especificamente da encarnação. Mas na reencarnação, significa que nós temos oportunidade de virmos, podemos errar sim, mas estaremos expiando naquele momento. Num outro momento, nós passaremos por outras situações que vai nos aprimorar a nossa existência, conforme estivermos passando aqui na Terra, certo? Então, toda e qualquer experiência vivenciada na reencarnação é uma maneira de estarmos evoluindo e crescendo para o nosso aprimoramento moral e espiritual, certo? Qual seria o quarto princípio, hein, tia Vanessa? Então, o quarto princípio chama-se pluralidade dos mundos habitados. Quase não sai, hein, o pluralidade. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desse quarto princípio? Então, falando um pouquinho da pluralidade dos mundos habitados, na introdução, ainda assim, do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Por que isso, né? Vamos entender um pouquinho mais quando o nosso mestre fala também num trecho da Bíblia que fala o seguinte: Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 2. Agora, tia Vanessa, que morada é essa? Que casa é essa? Hoje, nós que estamos encarnados aqui nessa terra, estamos na nossa morada chamada Terra, certo? Então, assim, todos os outros planetas são moradas também que o Pai nos deixou. Mas será que eu, hoje, como eu estou, tenho como estar em Júpiter? Nas condições de temperatura e pressão que aquele planeta tem para que eu, tia Vanessa, esteja lá? Não. A minha forma, do meu corpo e do meu espírito são para estar aqui na Terra hoje, assim como todos nós. Vocês aí em casa, juntamente com os seus pais. Então, assim, hoje a nossa casa é essa, é a Terra, certo? Num outro momento, enquanto nós passarmos conforme a nossa evolução, nós estaremos num outro lugar. Por isso que ele quis dizer sobre as moradas. Então, assim, num outro momento, a gente vai conversar melhor sobre todos esses princípios ao longo do ano. Hoje a gente vai aprender só um pouquinho sobre cada um deles. Nós já vimos sobre a reencarnação e nós já vimos sobre as pluralidades dos mundos habitados. Daqui a pouco, a tia Valéria vai falar um pouquinho mais sobre o quinto princípio, tá bom? Então, fiquem ligados aí para que a gente possa aprender mais um pouquinho, tá certo? Um beijo. Oi, pessoal. Assim como a tia Vanessa falou, eu tô aqui para falar sobre o quinto e último princípio básico da doutrina, que é a comunicabilidade com os espíritos. E para falar sobre comunicabilidade com os espíritos, a gente vai precisar falar sobre o quê? Sobre mediunidade. E o que é a mediunidade? A mediunidade é uma disposição orgânica que todos nós temos, sendo que em graus diferentes, alguns mais e outros menos. Os que têm mais são aqueles que conseguem fazer a comunicação com os espíritos, são os chamados médiuns. Essa comunicação, ela não é de agora, ela é bem antiga. Lá no início do espiritismo, ela se dava de forma mais física, vamos dizer assim. Nas reuniões, os espíritos respondiam através de quê? Girando mesas, levantando cadeiras, jogando objetos. Só que, com o passar do tempo, com o amadurecimento do ser humano, essas comunicações elas foram se tornando mais inteligentes, né, mais simples. E existem várias formas de mediunidade, através da psicofonia, que é a fala, através da psicografia, que é da escrita, Chico Xavier fazia muito.
entre outras formas. Existem várias formas de mediunidade, do ouvido, né, do ouvir, entre outras. Mas o mais importante é que a mediunidade é a base do espiritismo. É com ela que é ela que nos possibilita a comunicação com o plano espiritual. Ou seja, os espíritos nos trazem os relatos da vida no plano espiritual. E com isso a gente consegue o quê? Fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre os nossos atos. Se a gente está realmente no caminho certo. Então isso é muito importante. A mediunidade é um assunto muito vasto, muito rico. Mas hoje é o que eu tenho para passar para vocês. Eu espero que todos tenham gostado e que vocês, papais, mamães e crianças, se aprofundem mais sobre o assunto. Beijo e fiquem com Deus. Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo, agora para falar para vocês sobre a atividade que a gente deixou para vocês realizarem junto com os pais de vocês. É sobre um joguinho de dominó onde constam os fundamentos da doutrina. Lá vocês vão conseguir identificar mais princípios além daqueles que a gente viu no estudo de hoje. E como jogar, como fazer, como realizar essa brincadeira, vai estar aqui na descrição do vídeo, embaixo, tá bom? Então a gente espera que vocês joguem bastante, que vocês aprendam bastante e se divirtam com a atividade que a gente selecionou para vocês. Um grande beijo e até semana que vem.